Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão. Fala, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? É isso aí. Vamos então sair da sombra, sair da escuridão e vamos de encontro à luz? Esse é o convite que vos faço neste momento. Bom, galera, ok, 7º ano, vamos fazer aquela correçãozinha básica, tranquilo? Estão aí com os caderninhos na mão, com lápis, borracha e tudo aquilo que for necessário? Tudo bem, se não tiver, dá uma pausadinha no vídeo aí, busca tudo e volta, beleza? Então vamos começar aí a fazer aquela correção e uma breve aí, então, revisão para nossa avaliação que ocorrerá em poucos dias. Tranquilidade? Vamos então dar prosseguimento à questão então de número 1. Vamos nessa? Vamos lá então. A questão é referente ao módulo 5, onde pede se identifique os fatores climáticos que atuam e explicam os diferentes tipos de clima. Ok, beleza, tranquilidade. Primeira coisa, gente, que a gente tem que ter aí em mente é a seguinte situação: diferenciar o que é tempo atmosférico e o que é clima. Primeiro, né, essa distinção. Tempo atmosférico é um estado momentâneo da atmosfera. Hoje amanheceu com sol, nada impede que, do transcorrer do dia, por exemplo, chova, ou seja, há uma inconstância. Isso é característica do tempo. Já o clima é o que? Uma característica habitual da atmosfera. Araruama é uma cidade que faz calor boa parte do ano, ok? Ou o ano inteiro, vamos dizer assim. As cidades da região serrana, por exemplo, Friburgo, é uma cidade onde o frio é mais presente durante o ano. Isso de acordo com o quê? Com os fatores climáticos. Nós temos fatores e elementos do clima. Uma relação de causa e efeito. Ok? Então, quais são esses fatores aí que atuam no clima? Nós temos os fatores latitude. Quanto mais alto no relevo, menor tende a ser a temperatura, ok? No caso do Brasil especificamente, nós estamos dentro de uma zona climática intertropical. Logo, essa zona climática vai apresentar temperaturas mais elevadas. Temperatura que não é clima, tá? Temperatura é um elemento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de aquecimento global, vamos nos ligar, tá? Temperatura não é clima. Um outro fator também é a questão da maritimidade, ou seja, a proximidade que nós temos dos oceanos. Então, quanto mais próximo o oceano, menor, por exemplo, vai ser o que? A amplitude térmica, ok? Ou seja, a temperatura não oscila muito do dia para a noite, apesar de haver uma diminuição, tranquilo? Outro fator, continentalidade. Ou seja, a influência do continente à medida que você vai se interiorizando. Exemplo, no nosso país, Brasília. Brasília sofre um efeito da continentalidade. Por quê? Porque diferente do oceano, que aquece mais devagar e perde calor mais devagar, o continente ele aquece rápido e esfria rápido. Beleza? Então você tem o que? Amplitude térmica. Além de você ter um ar também no que? Mais seco. Por conta da distância que se tem do oceano, na região centro-oeste do Brasil, por exemplo. Então, toda vez que a gente tem essa combinação de fatores aí, de continentalidade, por exemplo, com altitude, nós vamos ter um tempo aí que pode ser frio e seco. A tendência do ar seco, ele é o quê? Ele ser, a temperatura ser menor, beleza? Por isso que de dia faz muito calor e de noite a temperatura baixa muito, tá? Porque é uma superfície que esquenta e perde calor com muita facilidade, diferente do oceano, tranquilo? Um outro fator também aí é a altitude. Quanto mais alto no relevo, menor tem de ser a temperatura, beleza? E por último, aí nós temos o fator latitude,
ok? Que é com relação à proximidade da linha do Equador, dentro dessa faixa aí intertropical. Então, quanto menor for a latitude, maior será a temperatura. Ao inverso de quê? Do que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Não está esquecendo de que existem locais que podem estar dentro de uma faixa tropical ou intertropical, porém o seu relevo elevado faz com que um fator ali se sobreponha sobre outro. Fator, então, altitude sobrepondo sobre a latitude. Tá ok? Beleza? É isso por aí? Não, as massas de ar. As massas de ar que são formadas ou nos oceanos, nos polos e dentro do próprio continente. E no caso do Brasil, aí nós temos uma massa, por exemplo, que ela é continental, que é a massa equatorial continental que está dentro da região amazônica. Temos outras massas? Temos a massa equatorial atlântica, formada na zona do Equador, no Atlântico. A massa equatorial continental, como eu já falei, MEC. Tá tudo MEC aí? Tá tudo massa equatorial continental? Sacaram essa? Enfim, temos a massa tropical continental, tá? Que está dentro daquela também formada aí naquela região mais central ali do nosso país, essa massa tropical continental, beleza? Massa tropical atlântica, que é aquela formada aí na região do Atlântico, mais na zona não equatorial, mas tropical, certo? Entre ali os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e a massa polar atlântica. Essas são as massas que atuam dentro do território brasileiro, ok? Estamos falando aqui do Brasil, tá ok? De climas do Brasil. Tranquilo? Beleza? Precisar voltar, dá ali um pausezinho, volta lá na questão, a explicação está aí, ok? Não se esqueçam de estar sempre aí, se for o caso, voltando. Pergunta número 2. Quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Acabei de responder. Mas vamos lá mais uma vez? Nós temos aí, ó, a massa equatorial atlântica, MEA, tá? Que é uma abreviação dela. A massa equatorial continental, MEC. A massa tropical continental, MTC, e a massa tropical atlântica, MTA, e a massa polar atlântica, MPA. Cada uma dessas massas aí vai ter uma característica de ser o quê? Mais fria, mais quente, ou mais úmida, ou mais seca. Beleza? A que vem do oceano, elas são o quê? Quente e úmidas. A que vem do continente, elas são o quê? Quente e seca. Mas não se esqueça da massa equatorial continental, quente e úmida. Tranquilidade? E a massa polar, né, atlântica é uma massa úmida, porém ela é fria, que quando se encontra com uma massa de ar quente, chuvas muitas vezes torrenciais. Tranquilidade? Passamos então para a nossa próxima questão. Quais são os climas que atuam no Brasil? Explique o que é o fenômeno da friagem. Bom, nós primeiro temos que considerar a seguinte situação. O Brasil é um país que tem uma grande extensão territorial, tá? No sentido, principalmente, norte e sul. Isso que significa que o Brasil pode estar, e o Brasil vai estar dentro, por exemplo, de duas zonas climáticas, a zona temperada do sul e a zona intertropical. Então, nós temos uma infinidade, né? Uma infinidade não é um exagero, mas nós temos uma variedade de climas muito grande, de acordo com a atuação desses fatores que nós acabamos de ver aqui. Então, na verdade, nós vamos ter aqui um reflexo aí desses fatores diretamente aonde? No clima. Se a gente tem uma grande faixa e extensão de terra, tanto no sentido, vamos dizer assim, latitudinal e longitudinal, nós teremos então uma diferença muito grande de climas. E que tipo de climas são esses? Nós temos aí, a primeiro momento, né, o chamado clima tropical litorâneo ou atlântico, aquele todo ali do litoral do Brasil, não se esquecendo que naquela faixa equatorial,
Ok? Beleza? Tranquilo? Então vai ser aquele clima caracterizado pela, ser, vamos dizer assim, quente e úmido. Clima tropical semiárido, mais lá do sertão nordestino, onde nós temos uma barreira natural ali, série de planaltos, que impede que a umidade que venha do oceano chegue até o sertão. Então ele vai ser um clima quente e seco, a sua principal característica, com pouca precipitação. Clima tropical de altitude, como eu falei, o clima da região serrana do Rio de Janeiro. Vai ser um clima onde as temperaturas vão ser mais amenas, as estações do ano ali vão ser, vamos dizer assim, melhor definidas, por exemplo. Então era um local onde você tem bons índices de chuva, por exemplo, temperaturas mais amenas. Clima equatorial úmido, característico da região norte do nosso país, calor e bastante chuva. Você vai ter uma umidade do ar ali bastante, muito acentuada, chove bastante, ou seja, ele é quente e úmido. Clima tropical típico, o clima tropical típico é já mais da região central do nosso país, tá? Vai ser um clima mais quente, um pouco mais seco, menos úmido, por conta da continentalidade, como nós vimos. E o clima subtropical úmido, que é mais da parte sul do nosso país, pelo simples fato de já estar nessa zona temperada do sul, onde você vai ter as temperaturas mais baixas, por exemplo, no nosso país, principalmente se você considerar, por exemplo, na região lá da Serra Gaúcha, onde você tem dois fatores ali, você tem o fator latitude e altitude influenciando diretamente no clima dessas regiões, tá ok? Tranquilidade? Falta mais alguma coisa? Sempre falta, tá? O que? O fenômeno aí da friagem. O fenômeno da friagem, ele é característico justamente da região norte do nosso país. É justamente quando você tem aí um avanço da massa polar, tá? Atlântica sobre todo o território nacional, chegando inclusive ao norte. E aí você tem uma queda de temperatura. Esse é o fenômeno da friagem que ocorre aí no nosso país, principalmente na região norte. Ok? Fechada essa questão então? Tranquilo? Vamos passar aí para a próxima, já referente ao módulo 6. Pergunta-se, quais motivos possibilitam a existência de diferentes tipos de formação vegetal no Brasil? Essa aí eu diria, como falava a minha avó, isso aí é melzinho na chupeta, é mamão com açúcar. Existe também, justamente pelo fato de que, da mesma forma do clima, nós temos o que? Uma grande variedade de vegetação, que se deve em função de quê? Essa grande extensão territorial e os diferentes, por exemplo, os tipos de relevo de solo. Cada vegetação ela é característica de um clima específico. Ok? Então, qual é a resposta? A resposta é: o Brasil é um país de grande extensão territorial e sua ampla variação de clima, relevo e solo possibilita o surgimento de diferentes tipos de formação vegetal. Ponto. Sabe onde é que está isso? Página 376, malandragem, logo lá no primeiro parágrafo. Resposta curta e grossa e bem o que? Objetiva. E quais são as formações vegetais do Brasil? São várias são as formações vegetais por conta da variedade climática que nós temos. Podemos citar aí a Mata Atlântica, característica, por exemplo, da nossa região aqui. A vegetação litorânea, também característica da nossa região. Lembra lá da Restinga, por exemplo, de Maçambaba? Essa parada aí. Mata das Araucárias, já é um tipo de característica mais da região sul do nosso país. A Caatinga, característica do semiárido sertanejo. O Cerrado, que a nossa savana tropical se assemelha muito, aquela vegetação de mata rasteira com uma árvorezinha espaçada aqui ali, galhos retorcidos, por exemplo, solos ácidos.
O Pantanal é um complexo, gente, é um complexo. Ali você tem de tudo um pouco. Não é à toa que ele é um refúgio para certos animais que estão fugindo, por exemplo, das invasões, da degradação das suas áreas de origem. Então você vai ter um complexo ali do Pantanal, onde você vai ter floresta equatorial, onde você vai ter Mata Atlântica, onde você vai ter cerrado, onde você vai ter a região, por exemplo, ali do mangue, enfim, é um complexo, não é à toa que é um santuário de animais. Os campos do sul, os campos sulinos, aquela vegetação rasteira, a pecuária muito desenvolvida, por exemplo, nessa região. Mata dos Cocais, ali nós já estamos falando naquela zona de transição entre o semiárido nordestino e também do norte do país, cuja economia é muito forte na extração, por exemplo, ali das árvores, como por exemplo o babaçu. E por fim, mas não último, não menos importante, a floresta amazônica com os seus 3 níveis. Primeiro nível, Igapó, vegetação das áreas que ficam sempre alagadas, Vitórias régias, aquelas plantas grandes que ficam boiando, as várzeas, que são as que estão margeando ali o rio, e a mata de terra firme, o Caetê, que são as áreas mais altas que não ficam alagadas em momento algum. Tranquilo? Beleza? Seguindo então adiante com a número 3, sobre a Mata Atlântica, relaciona o desgaste dessa formação vegetal com as atividades econômicas. Bom, gente, isso é muito simples porque a gente começa primeiro a remeter lá com a chegada dos portugueses e a exploração do pau-brasil. É o primeiro, relação que nós fazemos entre o desgaste, entre o desmatamento, entre o exaurimento dessa formação vegetal muito importante para o nosso país, com vários tipos de espécies da fauna e da flora endêmicas que só existem nessa região. Também podemos citar o avanço da urbanização nessas regiões. A maior parte das cidades, as grandes cidades brasileiras estão próximas, por exemplo, ali ao litoral, que é onde você tem ou você tinha a maior quantidade de Mata Atlântica, por exemplo. A ação também dos madeireiros, a ação também da própria mineração, todos esses fatores foram sendo contribuindo então para esse desgaste da Mata Atlântica. Então são fatores que eles podem ser considerados como fatores históricos, sociais e econômicos, ok? Tranquilo? Então vamos aí passando para a nossa próxima questão, já referente ao módulo 7. Defina a bacia hidrográfica e quais são os seus tipos de uso, ou seja, para que elas servem? Bom, uma utilidade muito grande que nós falamos sobre bacia hidrográfica, entre elas é o quê? O fornecimento, o acesso à água, tranquilo? Mas uma definição que nós podemos dar para ela vamos lá, rios, lagos, lençóis freáticos e aquíferos seguem certos padrões de escoamento, com características distintas formando a bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica representa a área de escoamento ou de drenagem das águas de um rio principal, delimitando uma área específica, como se vê aqui na imagem ao lado, é só você olhar. Então, a bacia hidrográfica é o local, então, enfim, onde o rio ele está nascendo, sendo delimitado para onde ele vai passar com os seus rios secundários, os rios tributários e até onde ele deságua, mas está incluído aí, tá? A água superficial, a água subterrânea, tá? Neste mesmo contexto, tá ok? Tranquilo? Sem crise, né? Para que se faz? Quais usos que se faz dela? São vários. Navegação, por exemplo, transporte, você pode fazer uso também para lazer, você pode fazer o uso, por exemplo, para geração de energia elétrica, você pode fazer o uso para captação das águas para irrigação. São vários os tipos de uso que se faz das bacias hidrográficas e é um setor estratégico para o desenvolvimento da nossa sociedade, ok? Número 2, quais são as principais bacias brasileiras e quais delas são consideradas 100% nacionais? Muito bem, nós temos algumas bacias aí importantes, são várias bacias, no entanto, a gente vai destacar aqui as principais. A primeira delas é a maior do mundo, tá? É a bacia amazônica.
que não é 100% nacional, porque a Amazônia ela vai fazer fronteira com outros países, ok? Então é uma bacia, por exemplo, onde tem alguns rios que nascem em outros países e que acabam passando pela região amazônica. Então é uma bacia que ela é de uso que compartilhado das suas águas. É uma bacia muito importante, né, para geração de energia, principalmente para o transporte naquela região. Bacia Tocantins-Araguaia. Essa sim é a maior bacia hidrográfica totalmente em território brasileiro, ok? Essa é a bacia. E uma das principais funções dela aí é fornecer energia elétrica em algumas hidrelétricas, como por exemplo a de Tucuruí, a do Rio Tocantins, tá? Aí no sudeste do Pará. Outra bacia muito importante é uma bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, é chamada Bacia Platina, que, como o nome está dizendo, não é uma bacia 100% nacional, muito utilizada para geração de energia elétrica. Outra bacia muito importante, bacia do Rio São Francisco, bacia do Rio da Integração Nacional, ou Rio dos Currais, para quem, né, preferir, era assim chamada. É uma bacia muito importante porque ela permite navegação e também energia elétrica, e é uma bacia 100% nacional, 100% brasileira. Tranquilidade, com várias são as usinas hidrelétricas instaladas ali para fornecer energia para o Brasil inteiro, para as atividades econômicas. Tranquilo? Beleza? E vamos lá, continuando aí, né? A número 4, que são aquíferos, cito dois exemplos. Aquíferos, galerinha, são grandes reservatórios de água subterrâneos. E aí a gente tem aqui dois exemplos para citar. Alter do Chão, o maior em volume d'água, apesar de ser menor em extensão, e o aquífero Guarani, por exemplo, que é muito importante, mas é um aquífero que ele é compartilhado com o Paraguai, com a Argentina e com o Uruguai, mas o Brasil, boa parte da água do estado de São Paulo vem desse aquífero, ok? Então, é um grande reservatório subterrâneo, mais profundo do que os lençóis freáticos, ok? E o aquífero Alter do Chão, no Amazonas e na região norte, e o aquífero, né, Guarani. Tranquilo? Show? E por último aí, quais são os principais ameaças aos recursos hídricos no Brasil? Gente, são vários, entre eles o uso que irresponsável e irracional. Se cultuava muito que nós tínhamos o que? Uma abundância de água, essa água era infinita que não iria acabar. Mas a verdade é que, né, isso não acontece, né? A água ela é um recurso renovável, tá? Mas ela tem o quê? Uma limitação, ok? Tranquilo? Faz-se sempre a renovação dela, ok? É a mesma água, inclusive, que sempre teve no país, né, no mundo, melhor dizendo, é a mesma água. O problema agora é que algumas alterações ela está sendo, vamos dizer assim, né, remanejada. Algumas regiões têm chovido mais ou menos do que outras regiões, ou seja, um novo normal do clima aí que se chama pelos alguns especialistas no assunto. A poluição, né, a contaminação, por exemplo, das atividades agrícolas, é um risco você colocar aí nossos recursos hídricos. As atividades industriais que jogam os seus dejetos diretamente nos rios, a urbanização com, né, o esgotamento sanitário extremamente precário, tudo isso aí vai colocando em risco as nossas reservas hídricas, que no Brasil são grandiosas. 12% da água doce do mundo está no país. Boa parte da água que contém no mundo, ela está o quê? Nos oceanos, água salgada, portanto imprópria para o consumo, exceto para alguns países como Israel aí, que faz um trabalho de dessalinização, mas é uma medida extrema. Então nós temos no Brasil aí, dos 12% da água potável no mundo, nós temos 12%, dos 100% da água, né, potável doce do mundo, 12% está no Brasil. Mas boa parte dessa água ela está em que também? Congelada na forma de geleiras, que são importantes porque os rios nascem muito, né, nessas geleiras. No momento deles abastecem rios de regime nival, de regimes, né, pluviais, por exemplo. Ok? Então é isso aí, galera, para hoje. Espero que vocês tenham aí gostado. Tamo junto. E aí, ó. Malandragem. Um grande abraço. Fui!